Olá pessoal, eu gostaria de ver se está todo mundo, se o pessoal que vai entrando aí está começando a me assistir. Vão colocando aí o seu ok, que eu vou acompanhar aqui nas redes também. Vamos ver como é que está aí. Estão me escutando bem? Boa noite Guilherme. Boa noite, Graça, Liane. Estão me escutando? Tá, o áudio tá bom? Como é que tá? Tá tudo tranquilo aí? Como é que tá o áudio aí? Me digam. Olá Flávia. Boa noite. Boa noite a todos. Luísa. Olá. Estão me escutando? E boa noite, Denise Ferreira, Daiane Pauleto, olá, Luísa, Larissa. Então vou esperando o pessoal chegando e hoje eu vou falar um pouquinho sobre karma, sobre destino, vou falar um pouquinho sobre vidas passadas, vou falar um pouquinho sobre reencarnação. É um tema que o pessoal me pediu e eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, certo? Então, começando, Andréia, boa noite Marisa, sejam todos bem-vindos, espero que vocês todos participem também comigo. Então, deixa eu me apresentar para as pessoas que não me conhecem ainda. Eu sou Daniel Cunha, eu sou terapeuta, sou psicoterapeuta reencarnacionista, eu sou formado pela escola, oi Camila, pela escola da ABPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Fui formado pelo professor Ricardo Feynman, um grande mestre ao qual eu tenho uma gratidão enorme. Eu sou Theta Healing avançado, sou mestre Reiki, eu trabalho com espiritualidade há algum tempo. Eu também sou hipnoterapeuta, trabalho com hipnose clínica avançada, tenho vários cursos na área, sou terapeuta floral. Então eu tenho, na verdade, tenho uma gama bastante grande de treinamentos, de cursos, né? Isso me capacita a ser um terapeuta hoje. Tem o Espaço Equilíbrio, onde a gente trabalha com várias terapias. Hoje a gente tem um grupo profissional bastante competente, né? A gente é formado hoje por massoterapeuta, nossa parceira Sandra, a Priscila, nossa psicóloga, a Viviane, que é a nossa nutricionista, eu com as terapias, a Juliana Ziegler Santa Maria é a nossa parceira na osteopatia, e a Liane, que está aí nos assistindo aí, que é meu braço esquerdo e meu braço direito, que é quem organiza e administra tudo isso para a gente aqui. Minha gratidão a todos os profissionais da Equilíbrio, do Espaço Equilíbrio, e a gente está aqui sempre para servir e fazer o melhor por todo mundo. Eu gostaria de saber de vocês que estão chegando aí, o que vocês entendem por karma, né? O que é o karma para vocês? Vou colocando os comentários aí embaixo, depois esse vídeo vai para o meu canal no YouTube, e gostaria que o pessoal também visualizasse e curtisse o nosso canal lá, que quanto mais pessoas a gente atingir, melhor, mais o canal ele vai ficar mais expansivo. Então gostaria muito que as pessoas curtissem o nosso canal lá. Depois eu vou colocar mais uma vez o link do nosso canal. E já são 20 horas e 34 minutos e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre karma, sobre uma das leis divinas chamada karma. Eu gostaria que
o pessoal colocasse um pouquinho aí, algum comentário sobre o que pensam sobre o karma, o que vocês entendem por karma, para depois a gente falar um pouquinho sobre karma, sobre planejamento kármico, sobre quais são os planejamentos kármicos, os projetos kármicos e o que o karma tem a ver diretamente com a gente que está aqui nessa experiência Terra. Se o pessoal puder comentar aí, colocar para a gente, seria bem interessante, né? Para a gente poder interagir um pouquinho entre todo mundo e ver o que cada um pensa sobre isso. Meu grande colega, master hipnoterapeuta, Rafael Vinadego, um grande abraço, meu irmão, gratidão por estar me prestigiando aí, seguido eu prestigio as tuas lives também. Um abraço para ti, meu irmão. Então vamos começar? Vamos falar um pouquinho sobre karma? Primeiro a gente vai desmistificar algumas coisas e a gente vai desmembrar a palavra karma, né? Karma, na verdade, é uma palavra que vem lá do sânscrito, né? E o karma, a palavra karma, ela tem como chave a palavra ação. Então o karma, na verdade, pelo sânscrito, traduzindo para nós aqui, ele quer dizer com ação. O karma é um termo usado muito na cultura hinduísta, na cultura budista, né? No próprio jainismo. Então o karma, na verdade, ele vem da cultura mais lá do Oriente, né? Então muito se falava em karma, né? Muito se fala em karma como uma situação bastante distinta daquilo que realmente é, né? Então o karma, na verdade, ele é uma ação, e para toda ação que é gerada existe uma reação, né? Então o karma também hoje foi adotado pelo espiritismo, já quando o espiritismo nasceu. A palavra karma também hoje é muito usado na nossa cultura aqui, né? Na nossa cultura mais ocidental. Mas a palavra karma, ela não tem nada a ver com destino, né? Então o karma, na verdade, ela é uma ação geradora de outras ações que vão repercutir diretamente no presente. Ações passadas que repercutem diretamente no presente. E o próprio karma nada mais é que um conceito de evolução. O karma, ele vem a ser algo evolutivo. São experiências, são ações tomadas por decisões pessoais, existem karmas coletivos, que a gente pode falar um pouquinho depois, mas o karma não tem absolutamente nada a ver com o julgamento, com aquilo que a gente fala, aquela pessoa é meu karma, meu marido é meu karma, eu estou passando por isso, porque isso é um karma. Não, o karma não tem absolutamente nada a ver com um destino. E na verdade eu não acredito em destino. Neuza, que pena que a gente não conseguiu fazer essa live junto, mas a gente vai conseguir fazer essa live porque eu estou estudando uma maneira da gente fazer essa live junto, eu e a Neuzinha aí, porque a Neuza é uma hiperterapeuta e a Neuza tem um conhecimento grandioso, é uma terapeuta de anos, talvez uma das terapeutas mais antigas aí que a gente tem por aí afora, e a Neuza tem muita bagagem para nos trazer, para contribuir. Então, voltando a falar em karma, o karma, ele já nos acompanha desde o nosso surgimento. O karma vem vindo com a humanidade. Então, todas as pessoas, elas têm um karma adquirido, e esse karma, ele vem como uma repercussão. E nada mais é como um estágio evolutivo. O karma, existe o karma bom, que se transforma em dharma, e existe o karma ruim, que é o terapêutico, que é o professor que a gente vai ter que colher logo adiante. Então, será que a gente pode mudar o nosso karma? Com certeza. Quanto mais benefícios a gente vai adquirindo, como se fosse bônus, né? A gente vai adquirindo bônus, a gente vai participando com a bem-aventurança do nosso planeta em si, e a gente vai gerando karmas positivos que vão se sobressaindo aquilo que é negativo. Não que aquilo que a gente agiu de forma negativa, que a gente gerou uma ação, a gente não vai ter uma reação posteriormente
para a gente colher. É impossível. Toda ação tem uma reação, isso não é uma lei física, é uma lei universal. E para toda lei universal, que é a lei de ação e reação, talvez isso dê um nó na cabeça de vocês, né, por enquanto, mas a gente vai aos poucos desmistificando tudo isso. Então, esse processo de karma, distinguindo do destino, como eu já havia falado antes, o destino, na verdade, é algo criado, né? É algo que não, na nossa vida não existe algo pré-programado, não existe uma programação, não existe algo que a gente programe e se algo negativo está acontecendo, a gente é vítima do destino. Não, não existe nada, não existe um Deus julgador e não existe um julgamento, porque o karma e o destino, eles diferem totalmente do significado, né? Porque o karma ele tem a ver com atitudes, com ações que ficaram lá atrás e que aos poucos vêm repercutindo, nos mostrando realmente aquilo que a gente precisa modificar como padrão comportamental, aquilo que a gente precisa modificar de dentro para fora. Porque, gente, se a gente pode mudar o contexto do presente, tomando atitudes diferentes, como eu vou acreditar em algo pré-programado? É impossível, porque se eu tomar uma decisão, e eu digo isso muito para os meus clientes, para os meus consultantes, e para a Neuzinha não brigar comigo, para os meus pacientes, que o destino, ele é mutável. Não existe um destino, não existe nada pré-programado. Existe algo que eu gero de resultado e pela geração dos resultados eu consigo colher tudo aquilo que eu emanar. Por isso, gente, que muitas pessoas hoje que vivem na desgraça, que vivem na escassez, que vivem passando necessidades, né? Elas gostam muito, como diz o nosso caro Bruno Gimenez, que é um conferencista maravilhoso, que existe uma coletividade e um inconsciente coletivo que adora ter a desgraça maior que a outra, né? Então tu chega para um amigo e diz, olha, eu quebrei o pé, e o amigo diz, não, pior eu que tô com um problema financeiro, tô com um problema X e que eu não consigo resolver isso, e o meu problema é maior que o teu. Aí o outro amigo que está junto diz, não, meu problema é pior. Eu quebrei as duas pernas, eu me acidentei, a minha vida financeira vai indo de mal a pior, os meus relacionamentos não dão certo, eu não engato nada na minha vida. Então as pessoas adoram muito contar suas desgraças e cada vez vão gerando mais ações. E essas ações realmente são os próprios karmas. E as ações negativas vão gerando karmas negativos, as ações positivas com certeza vão gerando karmas positivos, e que vão se transformando em resultados sem crenças, resultados prósperos para aqueles que pensam de maneira próspera e positiva. Então, gente, quando eu falo em lei de causa e efeito, lei do karma, o karma vem nos acompanhando desde que somos espíritos, desde que somos pessoas, independente se encarnado ou desencarnado, e a gente vem gerando situações ao longo das nossas existências que vão gerando resultados aos quais a gente começa esse processo de colheita. Se eu pegar, por exemplo, uma semente e jogar na terra e deixar ela sem cuidar, o que vai acontecer? Na verdade, essa semente ela não vai germinar. Na verdade, essa semente ela não vai dar frutos. Essa semente, na verdade, ela não vai dar resultado nenhum. E quanto mais essa semente é cuidada, ela é regada, mais essa semente vai gerando respostas e resultados. E essas respostas e resultados, que lá no passado eu venho plantando e semeando, e que hoje, no presente, que é o único momento real e verdadeiro, é que eu começo a colher. Se a gente está colhendo frutos que não são tão doces assim, frutos amargos, a vida não está indo para frente, não é culpa do destino.
E na verdade não existe culpados, existe Letícia chegando aí, um abraço, Letícia Juliane, minha parceiraça. A Letícia é a nossa parceira no marketing, gratidão, né, por tudo que tu vem trazendo de mais especial para melhorar cada dia mais a imagem da nossa empresa, né? E tudo aquilo que a gente vai semeando, a gente tem que ser fruto da reação dessa ação. A gente tem que ser fruto totalmente do efeito e da causa. E com certeza a gente vai gerando todo esse processo. E quando a gente entender que a gente não é pré-programado, que a gente não faz parte de algo punitivo, que a gente não faz parte de algo julgado ou de alguém que está em planos superiores julgando algo, julgando aquilo que nós mesmos construímos, a gente começa a evoluir, a gente começa a crescer, e a gente começa a gerar frutos, a gente começa a gerar karmas positivos. E quando a gente começar a colocar, e o karma tem a ver com consciência, quanto mais elevarmos a nossa consciência, quanto mais entendermos que nós somos os geradores de todo o processo que está acontecendo nesse momento da nossa vida, se a nossa vida hoje está numa desgraça, se a nossa vida hoje está com vários e vários problemas de várias ordens, e hoje eu estava conversando com uma pessoa e uma pessoa me disse: Daniel, eu quero que tu fale sobre depressão em algum momento. Então a gente vai falar sobre depressão, e a própria depressão são acúmulos gerados também por nós mesmos. A falta de prosperidade, a falta de abundância, a falta de situações positivas na nossa vida e excessos de situações negativas são geradas por nós mesmos. E aquela historinha de que o meu marido é meu karma, a minha esposa é meu karma, a minha família, o meu pai, a minha mãe é meu karma, isso aí foi criado como meio de colocar nós como vou dizer para vocês, de nos colocarmos diante de uma situação que é um destino, que a gente está sendo punido porque essa pessoa ela está fazendo algo que a gente precisa passar. Eu escuto muito: eu não me separo do meu marido, eu não tomo rumo na minha vida, eu não corto aquela companhia tóxica, seja ela qual for, porque é um karma, eu preciso resgatar isso com aquela pessoa. Gente, isso é bobagem, isso é balela, isso é uma desculpa que a gente vem criando para acreditar naquela realidade, e isso gera fatores de karma. Esses fatores de karma, que é gerado por nós mesmos, e na nossa vida hoje, tudo que acontece é porque eu estou vibrando, aquelas pessoas que eu atraio no meu campo, é porque eu estou na mesma frequência que ela. Isso nos remete também a falar posteriormente, se as pessoas quiserem, sobre karmas coletivos, sobre mortes coletivas, de pessoas que se juntam na mesma frequência e desencarnam num processo coletivo, que a gente está vendo, na verdade, muitas mortes coletivas hoje, né, que está acontecendo alguns desastres. Mas, voltando para o karma, gente, nós somos geradores de tudo que acontece na nossa vida. Nós somos geradores do nosso próprio karma. Nós criamos tudo que está acontecendo, nós somos criadores da nossa realidade. Então, coloque a mão na consciência e comece a visualizar o quanto essas pessoas que a gente diz ter karma com elas, comece a olhar para elas como professores, comece a olhar para elas tudo aquilo que elas geram como resultado dentro de mim, aquilo que aflora, aquilo que exuda dentro de mim. Isso a gente vem trazendo como um instrumento kármico. Por exemplo, se a minha mãe me causa muita raiva, se aquela pessoa que eu convivo me causa muita mágoa, eu começo a entender que eu não tenho destino da mágoa, eu não tenho destino da raiva, mas sim, a raiva faz parte de mim e é o meu karma.
E esse karma eu venho trazendo de sucessivas vindas e sucessivos acúmulos de experiência ao qual eu não consegui realmente vencer isso. E aquela pessoa que eu chamo de karma nada mais é que um instrumento e um professor me mostrando o que eu preciso aprender e colocar em prática para mim mudar essa frequência. A partir do momento que eu mudo essa frequência, o meu karma se transforma em positivo. Estão conseguindo entender o que realmente o karma é? E eu venho sucessivas vezes com planejamentos kármicos e geralmente eu não cumpro a minha missão aqui na Terra. Nós somos descumpridores da missão, na verdade. E tudo aquilo que eu me proponho a fazer e tudo aquilo que eu me proponho a cumprir, o universo está me mostrando o meu karma. Ele está me mostrando através das situações, ele está me mostrando através de pessoas, ele está me mostrando através de vários e vários sinais, o quanto eu sou limitado, o quanto eu aceito essas situações e eu passo a viver elas como uma verdade. Como seria interessante me colocar como espectador e entender que aquela pessoa que está do meu lado, ela não me causa absolutamente nada e ela está me mostrando realmente o que o meu karma pessoal é possível de ser mudado. Como o meu karma pessoal é possível de ser mudado? Como eu posso entender que aquela raiva está me fazendo mal? Como eu posso entender que aquela mágoa, que aqueles ciúmes, que aquele rancor, que aquelas situações que me geram patologias, que me geram problemas emocionais, podem realmente mudar e ressignificar a minha vida? Consegue entender que não existe um destino, existem escolhas? Que a própria escolha de se sentir triste, que a própria escolha de se sentir com raiva, que a própria escolha de sentir mágoa é minha e não é o outro que causa. Mas os meus problemas, eu sempre coloco a culpa em alguém, né? É que nem aquela historinha do Bart Simpsons, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Né? Então é muito engraçado tudo isso, porque a gente está vivendo uma vida de desgraça, a gente está vivendo uma vida de porcaria, a gente está vivendo na escassez, a gente está vivendo doente, as coisas não acontecem, a gente está com crise financeira, a gente está com crise em todos os aspectos da nossa vida e a gente acredita que a culpa é do governo, a gente acredita que a culpa é das pessoas, a gente acredita que a culpa é sempre de alguém, que a culpa é do meu salário que eu ganho mal, que a culpa é do meu chefe. Já pensou? Qual karma, o quanto o teu chefe pode te ensinar? Já pensou quanto a tua mulher, a tua esposa, os teus pais, os teus irmãos, os teus amigos, as pessoas que tu está atraindo, que tu atraiu, que tu escolheu antes de vir para cá, para esse mundo, eles podem mudar o teu karma se tu começar a entender que tu é a peça fundamental e que tudo que é gerado de dentro para fora em ti é o teu karma e o teu karma tu pode ressignificar? Como seria interessante daqui para frente entender que o karma é evolutivo, que o karma é uma poderosa ferramenta de consciência e é uma poderosa ferramenta de iluminação, que o karma é uma poderosa ferramenta de transformação e transmutação. Como seria interessante daqui para frente a gente entender que o karma ele é criado por ações pretéritas que vão gerando situações presentes e que vão gerar, através das minhas escolhas, situações futuras. Porque, gente, meus queridos, amados irmãos, amigos, daqui para frente, a gente começar a entender que nós não temos destino, que o destino são escolhas e que nós somos fruto delas, e que nós geramos esse karma e que tudo isso é gerado por escolhas e pela nossa própria consciência. E se eu sou gerador disso e eu posso mudar isso, quando eu começo a entender esse processo, o meu karma começa a se dissolver, a parte negativa dele. Em vez de dor, eu vou conseguir entender que todo o processo de mudança
e ressignificação é responsabilidade minha. Como seria interessante daqui para frente a gente entender e afirmar para a gente mesmo que a diferença entre o sucesso e o fracasso é como lidamos com as situações, como vamos agir, como vamos construir o nosso karma. Imagine como seria interessante daqui para frente entender que nós somos os responsáveis e as nossas escolhas geram tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. E quando eu entender isso e colocar em prática, começar a praticar realmente essa lei de ação, de construção do karma, eu vou começar a entender que muitas coisas positivas estão por vir. E se essas situações que estão positivas estão por vir, é porque eu estou começando a transmutar o meu karma e estou começando a criar realmente infinitas possibilidades para a minha vida. E quando eu mudo essa frequência, quando eu mudo toda a minha construção em torno de mim mesmo, quando eu começo a modificar o meu padrão frequencial, aquela pessoa que me maltratava, ou melhor, aquela pessoa que eu permitia que me maltratasse, ela não me maltrata mais porque ela está saindo da minha vida, porque as duas frequências, elas não estão mais compatíveis. E a frequência em todos os sentidos, de sentimentos, de emoções, quando eu começo a elevar minha frequência em padrão de sentimentos positivos, em amor, em perdão, em afeto, em compaixão, o que realmente vai acontecer? Eu vou mandar uma ação e eu vou receber logo isso. É a famosa bolinha vermelha sendo jogada na parede, que eu falo muito para os meus clientes. Eu jogo a bolinha na parede vermelha, a parede ela vai me devolver a bolinha vermelha, não tem como me devolver uma bolinha azul. Então, quanto mais eu me envolvo nesse processo de construção e criação de uma realidade positiva, é óbvio que eu vou começar a colher os frutos dessa positividade. É óbvio que eu vou começar a mudar a minha ação, é óbvio que eu mudando a minha ação, a minha reação, a lei dessa reação vai começar a me trazer frutos extremamente poderosos para a minha vida. Poderosos em todos os sentidos, nos relacionamentos, poderosos nos sentidos de prosperidade, de atração. A lei da atração começa a ficar mais plena, porque eu atraio aquilo que eu gero de karma. Eu atraio e faço com que toda situação gerada e acontecendo na minha vida, ela seja atraída. Quem pensa, quem manda informação para o universo de maneira clara e positiva, é óbvio que vai receber somente positividade. Então, eu quero saber de vocês. Eu quero que vocês escrevam alguma dúvida, se querem que eu fale alguma coisa mais sobre karma. Então, resumindo, karma é ação. O karma é uma resposta do universo para tudo aquilo que eu construí. E essa resposta do universo, ela me deixa claro e me faz claramente entender que tudo que está acontecendo na minha vida é uma criação minha própria. E que eu sou o construtor dela, eu sou o arquiteto da minha vida, eu posso reconstruir a partir de hoje, começando a gerar karmas positivos. Então, um segundinho, gente, e eu já volto a falar sobre vidas passadas, que eu sei que é um tema bastante legal, que as pessoas gostam, enquanto eu vou pegar um copinho d'água para mim continuar conversando com vocês, tá bem? Me aguarde aí que eu já estou retornando, é um segundo só, tá? Enquanto isso, eu vou deixando aí para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Um segundo.
Bom, voltei, gente. Estamos de volta aí. Então, pessoal, quando a gente fala em vidas passadas, jamais a gente pode se esquecer da reencarnação, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a reencarnação, porque a reencarnação, na verdade, é um tema muito polêmico, né? Polêmico no sentido cristão, né? E a reencarnação, na verdade, ela está sendo estudada pela ciência, né? Existem muitos cientistas hoje estudando o fenômeno da reencarnação, muito com crianças que têm memórias de vidas passadas. E essas memórias de vidas passadas são memórias claras, são memórias com riqueza de detalhes, com datas, com dados específicos, ao qual esses cientistas eles vão depois a campo procurar, pesquisar. Tem na Discovery, tem um documentário que fala sobre a reencarnação, mas a reencarnação ela é um processo extremamente natural. A pessoa acreditando ou não, seja ela ateu, seja ela cristão, evangélico, isso vai acontecer. A reencarnação ela é uma lei natural e, na verdade, gente, quando se fala em reencarnação, a gente vai também se remetendo a culturas e padrões, né, filosóficos e religiosos, né? Então a reencarnação já vem com o budismo, já vem com o hinduísmo, já vem trazida com o espiritismo, com a teosofia também. E a reencarnação, na verdade, o cristianismo também era reencarnacionista. Então eu não vou falar muito sobre a questão de datas, de dados, né? Mas fica um desafio para vocês pesquisarem sobre a reencarnação, na verdade, né? Se algumas pessoas não são reencarnacionistas, logicamente, eu tenho total respeito por isso, e tudo que eu falar aqui, ele não tem uma verdade absoluta. Tudo que eu falar aqui pode ser passível de questionamento, não tenho nenhuma intenção e nem pretensão de mudar qualquer tipo de entendimento e formar opiniões adversas daquilo que eu acredito. Eu sou reencarnacionista, eu passei pela escola de psicoterapia reencarnacionista, eu vivo a espiritualidade na vida, que é o nome do nosso canal, Espiritualidade na Vida. Eu vivo a espiritualidade na prática, e a espiritualidade ela me mostra o quanto a reencarnação ela está cada vez mais presente na nossa existência. E na verdade a reencarnação ela fazia parte, para muitos que vão na verdade, até se escabelar, né? Para muitos que vão até dizer que eu estou ficando maluco, para mim vão me dizer que eu estou ficando louco, e na verdade eu não estou ficando louco, muito pelo contrário, eu estou cada vez mais certo, né? Eu e a Neuza somos certos, num mundo totalmente maluco, né, Neuza? Então a vida me ensinou que quanto mais a gente busca informações, mais a gente aprende que não sabe nada, né? Porque o universo ele não se esgota, o aprendizado não se esgota. Então eu vou falar alguns assuntos aqui que eu quero que vocês depois pesquisem, que vocês vão lá e busquem o entendimento, busquem pesquisar e ver se realmente eu tenho razão, se realmente isso interessa e se realmente isso vai agregar um pouco na vida de vocês, né? E vou dizer para vocês também, meus amados, pouco me importa se as pessoas estão gostando ou gostem daquilo que eu vou falar ou vão aceitar aquilo que eu vou falar. Como eu disse, que cada um é responsável pela porcaria da vida que está levando e cada um é responsável pelo sucesso que a vida está mostrando. Isso é uma verdade, uma realidade, e hoje cada vez está sendo mais provado com a física quântica que nós somos os nossos geradores de resultados. A vida acontece porque tu quer que aconteça, porque tu está fazendo com que ela aconteça na tua presença e na tua realidade, no teu estado de presença. Voltando para a reencarnação era aceita pela Bíblia.
era aceita pelo cristianismo. A reencarnação ela fazia parte das escrituras e também existe alguns documentários, né? Olha aqui, Liane, já que tu não está aqui para estar me assessorando, né? Que todos os dias a Liane deixa minha sala pronta e a Liane é uma bênção na minha vida, né? Na verdade, a Liane é uma irmãzona que a gente tem uma parceria incrível, uma sintonia maravilhosa. E eu nunca tomo em copo de plástico, eu só tomo quando a Liane não tá, né? Sempre num copinho de vidro, num copinho bonitinho, que ela deixa sempre em cima da minha mesa, né? Então, eu digo muito para a Liane, o que seria a minha vida hoje de terapeuta, o nosso trabalho, se a Liane não estivesse aí, né? Eu sei que a Liane está nos assistindo ali e está focadinha naquilo que eu estou falando. E voltando, gente, para a questão da reencarnação, a reencarnação ela foi retirada das escrituras sagradas, ela foi retirada da Bíblia mais ou menos em 553, se eu não me falha a memória, 553 anos antes de Cristo, com o imperador Justiniano. Acho que é isso. No segundo concílio de Constantinopla. O que aconteceu, na verdade, lá? Na verdade, a reencarnação fazia parte, tem muitas citações na Bíblia, né, sobre a reencarnação. E a esposa do grande Justiniano, que era imperador da época, né, ela era uma cortesã, chamada Teodora. E o povo não admitia que uma cortesã comandasse o império todo. E a gente sabe que é cortesã, né? Então, com todo respeito, hoje, né? Mas isso foi lá no Concílio de Constantinopla. O que aconteceu? No segundo concílio de Constantinopla, a população estava começando a cobrar a derrubada do imperador Justiniano, porque ele estava casado com uma cortesã. E na verdade, gente, a população já estava começando a fazer com que isso acontecesse. Então foi organizado um concílio, né? Na verdade foi chamado os padres, os bispos, todo o alto clero da Igreja Católica na época, né? Que era a entidade espiritual master da época, e a Teodora e o Justiniano simplesmente aboliram no segundo concílio de Constantinopla a reencarnação. Por quê? Porque a Teodora não aceitava que ela teria que pagar ou que ela iria para o inferno se o karma dela fosse o histórico da vida dela. Então foi decidido, e alguns do alto clero foram ameaçados na época, que a reencarnação não faria mais parte, que toda a escritura seria mudada e que a reencarnação deixaria de existir no meio cristão. Então, mais ou menos 553 depois de Cristo, foi feito esse concílio e está aí hoje, pode estudar, está aí hoje no Google, está aí hoje na internet para todo mundo estudar. A própria psicoterapia reencarnacionista traz isso como uma verdade. Foi abolida a reencarnação naquele momento. E a reencarnação, gente, ela é uma lei, como a lei do karma, uma lei que é imutável, né? A reencarnação é uma lei que traz uma sucessiva e sucessivas vidas, muitas vidas, como chama lá nas culturas budistas, hinduístas, a gente está na roda das encarnações, na roda das reencarnações, a gente está que eles chamam de samsara, né? Que a gente está vindo várias e várias e sucessivas vidas como meio evolutivo. E segundo as leis, né, a lei de causa e efeito, a lei do karma, a lei da vida, a reencarnação serve nada mais, nada menos como um projeto de evolução rumo
ao equilíbrio rumo à iluminação. Então, por exemplo, a gente fala de grandes mestres da humanidade, como Jesus, como Siddhartha Gautama, que foi um dos Budas. A gente fala de mestres da humanidade, como o próprio Chico, né? Que são figuras missionárias que vieram para modificar o padrão energético magnético do nosso planeta, trazendo a filosofia e mostrando o quanto a gente pode atingir esses obstáculos. Como vocês acham que foram as sucessivas vidas desses mestres? Foram em várias e várias reencarnações, modificando, transformando cada vez mais a sua caminhada e vencendo todos os seus dragões internos para poder evoluir. E hoje eu estou cada vez mais certo de que existem vidas passadas porque eu vivencio isso no consultório. Eu vivencio através das regressões. Eu vivencio através dos trabalhos que nós não somos aquilo que aconteceu no nascimento. E nem seremos aquilo que vai acontecer na morte. E as vidas passadas, muitos querem, né, entendem que foram, e algumas pessoas me perguntaram já dentro dos consultórios, Daniel, quem será que eu fui numa vida passada? Né? Será que eu fui um rei? Será que eu fui uma rainha? Na verdade, nós fomos exatamente iguais em personalidade, num corpo diferente, num lugar diferente, numa família diferente, talvez numa família igual, aquilo que realmente somos. E nós viemos trazendo numa bagagem, num planejamento kármico, tudo aquilo que gerou experiências, e a gente vem com acúmulos dessa personalidade congênita que a reencarnação nos traz como bônus e benefícios para a gente continuar evoluindo. E eu não sou muito adepto, gente, daquela história de que quem matou vai sofrer muita coisa, de que quem fez mal para o parceiro vai vir com essa pessoa numa outra encarnação. Não, nós fizemos o nosso planejamento kármico e antes de voltar para a nossa próxima reencarnação, a gente vem com um plano de modificar alguns padrões de comportamento e alguns sinais, e essas pessoas vão nos mostrar o que realmente precisa para eu evoluir, para que as minhas próximas vidas elas sejam mais leves. Então, falando de vidas passadas, gente, quando a gente pergunta o que eu fui numa vida passada, a gente volta no entendimento que a gente foi pessoas normais, exatamente como somos agora, que não tem reis nem rainhas. E esses processos de aprendizado vêm sendo construídos a todo tempo. Então, com experiências de vidas passadas, algumas situações que nós estamos passando hoje têm repercussão lá atrás. Tem um reflexo daquilo que eu fui, daquilo que eu passei. Por exemplo, pessoas que têm problemas com o abandono, né? São pessoas que também foram abandonadas em vidas passadas. São pessoas que têm um certo problema com rejeição. São pessoas que tiveram problemas muito graves com rejeição em vidas passadas. E não rejeitaram, mas poderão também rejeitar e nessa caminhada serem rejeitados, porque geraram uma ação, geraram um karma. Mas isso não é um padrão, né? Mas tem uma exceção, toda causa tem uma exceção. Né? Toda a situação tem uma exceção e toda regra também tem uma exceção. Mas na verdade, gente, as vidas passadas a gente vem como um veículo de transmutação, de mudança, de crescimento, vem como um veículo de aprendizado. Então, essas vidas passadas, que muitas vezes a gente tem como um bônus lindo de achar nas regressões. Então hoje eu não trabalho com
TVP, com terapia de vidas passadas, eu trabalho com hipnose clínica, hipnoterapia, mas em muitas ocasiões a gente acha pessoas sofrendo por situações de vidas passadas, e em vários casos são por aquilo que eu estou vivenciando e vivendo hoje, por karmas lá atrás que eu gerei. Acontece situações que repercutem agora. Por exemplo, vou dar um exemplo, um caso que eu tive, né, não faz muito tempo, de uma pessoa que veio até mim, que estava com um problema muito grande de tristeza, e ela não sabia de onde que era. Então a gente fez algumas regressões, né? a gente fez uma regressão, e a gente veio voltando em situações específicas da vida dela aqui. E a gente conseguiu concluir essas situações específicas, e essas situações específicas, na verdade, não sanaram aquela emoção e aquele sentimento. E, para surpresa dela, não foi minha surpresa, essa pessoa também não tem contato nenhum, né, com vidas passadas, com reencarnação, é uma pessoa que não tem uma religião, uma filosofia, não segue absolutamente nada. A gente conseguiu achar diretamente um processo de uma vida passada dela, onde ela perdeu os filhos, né, nessa vida passada, tiraram os filhos dela, tanto que ela tinha uma dor muito grande nessa vida agora, que ela não queria de maneira nenhuma ter filhos, e ela não sabia por quê, né? Então ela tinha esse problema muito grave dentro dela, que era o medo de alguém tomar, de alguém tirar ela, e isso trazia uma tristeza muito profunda. Então, as nossas vidas passadas, elas reverberam, elas repercutem em algumas situações, e muitas situações que acontecem aqui. Mas eu gosto muito de dizer, eu gosto muito de mencionar, e a Neuza, esses tempos eu estava conversando com a Neuza, né, sobre isso, como nós somos repetição de comportamento, né, nós vamos atrair aquilo que a gente está vibrando. As nossas vidas passadas, elas vão nos mostrar em situações que vão acontecer e gerar resultados nessa vida. Por exemplo, se eu fui uma pessoa triste, se eu fui uma pessoa depressiva, se eu fui uma pessoa que passou por várias necessidades, e eu fiz alguns contratos de pobreza, alguns contratos de escassez, algumas situações que eu enfrentei lá atrás, eu vou certamente me deparar com situações que geram todo esse sentimento nessa caminhada aqui, com situações que vão acontecer gerando respostas, porque a minha reencarnação é esse projeto que eu fiz para eu passar a enfrentar algumas situações parecidas como meio evolutivo, para mim vencer as minhas limitações e para mim realmente, gente, fazer com que a minha vida melhore e muito aqui, quando eu entendo que as minhas vidas passadas, elas são uma continuação da minha vida presente. E obviamente que quando eu entendo isso, as minhas vidas passadas começam a ter um efeito extremamente poderoso quando eu entendo que a minha vida presente, tudo que está acontecendo aqui agora, é fruto de um processo de mudança, um processo de ressignificação, um processo de entendimento e compreensão de que tudo aquilo que eu gerei lá atrás, eu posso modificar esse padrão. Quando eu mudo esse padrão, eu mudo provavelmente e deixo mais leve a minha reencarnação aqui agora. Eu costumo muito dizer, gente, para as pessoas que vêm até a mim, a primeira coisa que eu pergunto para elas: tu tem aproveitado a tua encarnação? Tu tem aproveitado a tua reencarnação? E reencarnação quer dizer estar em carne de novo. Tu tem feito o melhor para ti mesmo? O que tu está fazendo por ti? O que realmente tu está mudando na tua vida e não na vida das pessoas? Muitas pessoas me procuram porque a vida delas não está andando para frente. E eu vou ver no histórico, são pessoas que ajudam todo mundo, esquecem de si, são pessoas que vivem a vida dos outros, são pessoas que estão se submetendo a situações que elas mesmas geraram em vidas passadas,
estão gerando e continuando repetindo o mesmo comportamento, vibrando na mesma situação aqui, e estão o tempo todo reclamando por coisas que elas geraram lá numa oportunidade pretérita. E a vida está acontecendo diante delas, está mostrando para elas o quanto elas precisam entender e reformar tudo isso. E quando elas vão embora daqui, elas se deparam com aquela entrevista, né, com os mentores espirituais. O que tu aproveitou da tua encarnação? O que tu fez que mudou a tua vida? E a gente tem aquela mesma resposta. Eu ajudei todo mundo, eu vivi uma vida de porcaria, de desgraça, porque eu sempre estava pensando no futuro, estava cuidando de todo mundo e estava esquecendo de mim, a pessoa principal, né? E os mentores vão dizer, realmente, tu foi para modificar o padrão da raiva, tu foi para modificar o padrão da tristeza, tu foi para modificar o padrão da escassez, tu foi para viver uma vida incrível, uma vida plena, uma vida de infinitas e criações positivas e poderosas que tu pode, a partir de agora, assumir o controle e o comando da tua vida para gerar essa positividade. E tu foi para lá e eu te dei tudo aquilo, os mentores vão te dizer, tudo aquilo que tu planejou antes de vir, porque tu escreveu, eu quero essa família, eu quero esse lugar, eu quero essa frequência, essa situação, para eu poder entender aquilo que eu preciso modificar, que eu repetir esse padrão de comportamento, esse padrão de dor, lá naquelas vidas que eu passei, e agora eu quero mudar tudo isso. E eu faço aquele planejamento bonitinho antes de vir, aquele planejamento estratégico, né? Aquele planejamento de comunicação e de como eu vou agir perante a nova encarnação, a nova reencarnação. E eu chego aqui, tudo se apresenta, situações, pessoas, relacionamentos, chefes, amigos, um cenário, um contexto perfeito para mim modificar tudo isso, e eu acabo fazendo o quê? Caindo nas mesmas armadilhas e gatilhos. Eu deixo o gatilho da raiva me consumir, eu deixo o gatilho dos vícios me consumir, eu deixo o gatilho dos padrões e comportamentos doentios me assumir, eu deixo a escassez me assumir, eu deixo a dor me assumir, porque eu acredito que o outro é responsável, o outro está ali simplesmente porque eu pedi e porque ele era a frequência importante, interessante e poderosa que eu precisava entender através dos sinais que o universo me mostrou e que os meus planejamentos também me mostraram. E eu não consegui ressignificar, eu não consegui mudar tudo isso. E eu chego lá no plano espiritual, né? E o meu mentor diz, cara, tu foi para mudar tudo isso e repetiu a mesma porcaria na tua vida. Tu continuou vivendo nessa merda que tu viveu em vidas passadas. Continuou fazendo as mesmas coisas que tu fez lá. E tudo que tu precisava, eu te coloquei no teu caminho. Eu te coloquei aquele pai, eu te coloquei aquela mãe, eu te coloquei aquela esposa, eu te coloquei tudo que tu precisava entender, mas tu simplesmente não conseguiu. Mas não tem problema não. Tem mais vidas futuras aí, né? O mentor vai te dizer. E os mentores são disciplinadores, gente. Os mentores, eles são muito disciplinadores no sentido de que eles não têm frescura. E vocês podem olhar os filmes do Chico, onde o Emmanuel, ele simplesmente é disciplinador. Desculpa. Ele não dá nenhum, como a gente diz por aqui, nem um quisuco pro Chico, né? Ele diz, Chico, eu preciso de 3 coisas de ti, disciplina, disciplina, disciplina. E se tiver que meter o pau no Chico, se tiver que xingar o Chico, o Emmanuel xinga mesmo, né? E os nossos mentores, eles são dessa forma. Eles têm horror de coitadismo, eles têm horror de vitimismo, e eles te mostram tudo aquilo que tu precisa.
Até tu se dobrar e ver que a única porcaria quem está gerando é tu mesmo. E quando tu vai para lá, eles vão te dizer, olha, eu te dei uma vida inteira, de várias décadas, para te vencer isso. E tu não conseguiu vencer aquilo que tu te propôs, porque aquilo foi um planejamento teu. Não foi eu que criei. Não foi eu que criei em vidas passadas. Não foi Rafael Gaspareto, meu colega de administração, muito tempo não te via, meu querido. Um grande abraço, meu irmão. Espero que tu esteja bem, há muito tempo não te vejo, mas que bom que tu está aí me assistindo. E aí teu mentor vai dizer, não tem problema. Tu vai voltar agora, só que as provas vão ser mais intensas, porque tu gerou outros karmas. Tu gerou outras ações, que foi a submissão, que foi a raiva que tu não conseguiu dominar, que tu gerou uma doença física, que teu fígado gritou, foi os medos que tu não conseguiu superar, que te limitou, que tu gerou dentro de ti padrões patológicos, padrões físicos. E não tem problema, agora tu vai vir com muita força, mas com muitas provas também. E tu decide. Se tu não conseguir superar, tem mais outras reencarnações. Mas vai chegar um ponto que o universo que está mudando, que a gente está no momento de transição planetária, não vai mais conseguir suportar essa frequência baixa que algumas pessoas estão gerando. E algumas pessoas me perguntam, Daniel, como explicar a reencarnação? Né? Como entender essa reencarnação? Conversando com uma pessoa que não acredita, com um ateu, por exemplo. Aí eu deixo a pergunta de volta. Qual o sentido da vida de uma pessoa que nasce totalmente doente? Totalmente débil mental? Uma pessoa que nasce com paralisia cerebral? Uma pessoa que nasce com várias limitações? Uma pessoa que nasce sem as mãos, sem as pernas, com processos difíceis, muitas vezes cognitivos. Qual o sentido da vida dessa pessoa? O que essa pessoa vai ter de oportunidade? Que eu, uma pessoa saudável, sadia, que tenho uma possibilidade, uma gama de escolha, que me permite mudar alguns questionamentos, qual o sentido da vida? Será que eu sou superior a ele ou será que ele está passando por alguma situação kármica que lá atrás, numa vida passada, ele fez mau uso em relação a outras pessoas, mau uso em relação ao corpo, né? Fez mau uso com excessos em todos os sentidos, vícios, excessos nos sentidos drogas, excessos nos sentidos do abuso do álcool, no abuso de situações que geraram esse comportamento que fez com que o corpo perispiritual dele acontecesse tudo isso. Qual o sentido da vida dessa pessoa? Por que umas pessoas nascem em berço de ouro e outras nascem totalmente pobres? Qual o motivo? Não tem um fator kármico, será aí? Ou essas pessoas estão sendo julgadas por Deus? Mas que Deus é esse? Que julga uma pessoa que está lá, totalmente numa cadeira de roda, em cima de uma cama, e está julgando aquele ser, e está dando de presente para outro ser riqueza, prosperidade e abundância. Será que nós não somos os geradores de tudo isso? Será que não sou eu o criador dessas realidades? Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre uma metáfora que eu vi hoje, estudando sobre a reencarnação. Existiu uma mãe que essa mãe era simplesmente uma mãe muito bondosa, incrível. E o seu filho, ele teve a escolha de ir para um caminho equivocado, um caminho errado, das drogas, do abuso de entorpecentes.
E com 15 anos, esse menino já estava usando as drogas mais pesadas possíveis. Com 20 anos, ele estava totalmente entregue, como se fosse um trapo humano. E a mãe sempre tentando ajudar, sempre fazendo o máximo, sempre fazendo de tudo para ajudar essa pessoa, esse filho. E na verdade, esse filho, aos 25 anos, morreu de auto-suicídio, uma overdose. Matou ele pelo uso abusivo dessas drogas. E ele foi para o inferno, no umbral, e simplesmente está lá, no inferno de Dante, como a Bíblia diz, como a Bíblia fala. E essa mãe continuou. Essa mãe continuou ajudando outras pessoas. Fernando Prola, um grande amigo, um grande terapeuta, um grande mestre da hipnoterapia. Obrigado, meu irmão, por estar me assistindo aí. Seja bem-vindo também. E essa mãe bondosa continuou essa vida de bondade, né? E morreu. Para onde é que será que a mãe foi? Para o paraíso. E lá ela se encontrou com Deus. E Deus chegou e disse para a mãe: mãe, tu está no paraíso, porque tu foi uma pessoa bondosa, uma pessoa cheia de luz, ajudou muitas outras pessoas. Qual a primeira pergunta que ela faz a Deus? Cadê meu filho? E Deus diz: olha, o teu filho, ele fez mau uso das drogas, ele não se cuidou, ele fez com que a vida dele se tornasse tudo aquilo que ele gerou de karma. Eu quero meu filho, diz a mãe. Eu preciso ver meu filho. Mas tu está no paraíso, tu não tem como ir para o inferno, porque o inferno é difícil. É um lugar muito denso energeticamente e tu conseguiu atingir o paraíso. Mas Deus diz para ela assim: eu vou permitir que tu veja o teu filho. Só que o teu filho vai vir num outro corpo, num outro momento e de uma outra forma, dentro do teu ventre. Vai nascer primeiro, vai viver a experiência, vai passar por essas experiências. A tua personalidade não vai mudar porque tu é uma pessoa bondosa e essa bondade ela está dentro de ti. Só que o teu filho vai vir com algumas limitações. Porque se eu der para o teu filho uma vida normal, ele vai voltar a abusar de tudo aquilo e a gente não vai conseguir mais resgatar ele. E esse filho vem contigo, mãe, que é uma pessoa bondosa, para a gente exercitar e exercer o amor. Ele vai vir com uma limitação extremamente física, dolorosa aos olhos das outras pessoas. Mas ele vai ter o principal, que é o teu amor. E ele vai viver pouco tempo, mas com o amor que tu doar para ele, as próximas reencarnações dele serão mais leves. E a mãe aceitou pelo amor e pela bondade. E a reencarnação, ela é esse processo lindo e incrível que nós temos a oportunidade de recomeçar, de reeditar a nossa vida. E se tu quer saber quem tu foi numa vida passada, olha para ti agora. Olha para ver como é que está a tua vida, como é que estão os teus pensamentos, as tuas construções, as tuas criações. Olha na tua volta. Quem são as pessoas que estão aí para te ensinar? Quem são as pessoas que estão te mostrando realmente, gente, como a vida pode ser plena quando tu começar a melhorar as tuas dores internas, quando tu começar a entender que tu é o grande responsável pelo que está acontecendo, pela vibração e pela criação e cocriação da tua realidade. E como a tua vida pode ser diferente a partir de hoje, a partir desse vídeo.
que espero que tenha feito muito sentido na vida de vocês. E como a gente pode realmente mudar o nosso karma, transformar a nossa vida daqui para frente. E para algumas pessoas que confundem destino com karma, como pode ser o teu destino a partir de agora? Se tu sabe realmente, gente, como mudar tudo isso? Entendendo que tu é o criador da tua realidade. Como daqui para frente tu pode fazer diferente? Como daqui para frente, o hoje, nesse momento e agora, tu pode se conscientizar e colocar a mão na tua consciência e começar a fazer o teu mundo ser mais colorido. E como aproveitar a tua encarnação a partir de agora. E como fazer a tua encarnação ser incrivelmente um processo de aprendizado, um processo de transformação na tua vida e na vida das pessoas que estão na tua volta. Como a partir de hoje, fazer realmente a diferença. Não permitir que a tua reencarnação, essa oportunidade incrível que tu está tendo agora, como ser diferente e fazer a diferença nesse momento. Eu convido todos a refletir sobre isso, porque cada um pode transformar a sua vida, cada um pode transformar a sua história, cada um pode transformar a sua reencarnação e fazer com que a tua vida hoje e as tuas vidas sucessivas na roda de Sansara, na roda das reencarnações, ser mais leve, mais abundante, mais próspera em todos os sentidos. Porque riqueza não é somente material. A riqueza, ela é espiritual. E como evoluir espiritualmente nesse mundo totalmente doente que a gente vive hoje? Como estar saudável e entender que a doença é cada um fazendo a sua parte na psicosfera doente que existe e como daqui para frente a gente começar a melhorar essa frequência, essa vibração. Como tu que está me assistindo, nesse momento, pode contribuir para um mundo melhor, começando a mudar o teu mundo, a tua história. Como tu que está me assistindo agora, e todas as pessoas que vão me assistir depois lá no meu canal do YouTube, espero que todo mundo curta, clique no sininho e comece a compartilhar esse vídeo. Como a tua história pode mudar a história de muitas pessoas quando realmente tu entender que tu é a pessoa principal do teu mundo e que a tua reencarnação, a tua encarnação pode mostrar a luz que tu não está enxergando. Como mudar tudo isso? Como fazer diferente? Eu deixo aqui uma reflexão para cada um de vocês. Será que a tua vida está boa? Será que a tua vida está próspera? Será que a tua vida está abundante? E se ela não está, quais as crenças que tu vem alimentando? Se ela não está, como andam os teus pensamentos? Como anda a tua vibração? Tu tende a agradecer, a ser grato ou a reclamar? Tu tende a assumir o controle da tua vida, a direção do teu carro, da tua caminhada? Ou tu ainda continua culpando as outras pessoas? Culpando a política, culpando o mundo, culpando todo mundo e não assumindo que tu é o gerador de todos os resultados que estão acontecendo na tua caminhada. Eu quero que cada um reflita sobre isso. E aqui fica o meu agradecimento
Tá terminando o vídeo. Obrigado por todos que ficaram me assistindo todo esse tempo. E peço que vocês reflitam realmente. Eu quero mandar uma energia extremamente positiva e que chegue em cada coração que me assistiu hoje e a todos aqueles que têm uma simpatia pelo meu trabalho, por mim e pelas coisas que eu falo e que eu faço. Eu estou aqui para desconstruir. E hoje eu não tenho religião, eu sou universalista. E eu acredito no ser humano. Eu acredito na força da criação e eu acredito no ser humano. Eu sei que cada um de vocês pode contribuir de maneira positiva para fazer um mundo muito melhor. É isso que eu estou fazendo, é isso que muitas pessoas eu estou fazendo entender e pensar para transformar toda essa energia densa que está no nosso planeta Terra. Que se cada um plantar uma sementinha de amor, se cada um tiver uma ação e um karma positivo, a gente vai espalhar essa sementinha e a gente vai influenciar outras pessoas a mudarem completamente a vida. A sua principalmente e a vida de muitas pessoas. Quem tu quer ser? Pensa aí. Em quem tu quer se tornar? Quer se tornar aquela pessoa reclamona, vítima de tudo e não assumindo o controle e a responsabilidade da sua caminhada? Ou tu quer ser próspero, abundante, espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, ter um mundo incrível sob os teus olhos? Muitas pessoas me dizem assim, gente, para encerrar, porque eu sei que a live está ficando bastante extensa, né? Muitas pessoas me dizem, mas existem vários problemas, existem várias porcarias aí, existe na minha família, tu não sabe o que está acontecendo, tu não sabe o que eu passei, nós repetimos isso, né? O mundo está cheio de violência, o mundo está cheio de dor, o mundo está cheio de fome. Não, gente. O mundo de quem pensa assim está assim. O meu mundo é um mundo que eu acredito que cada dia está melhor. Eu quero que cada um de vocês pense isso. O meu abraço fraterno em cada coração. E outra, todos os domingos, gente, a partir desse domingo que passou, eu vou mandar reiki para todas as pessoas que me pedirem. Domingo às 9 horas da noite eu me recolho e mando reiki para todo mundo, tá? Então, quem quiser, quem estiver precisando, a gente vai mandar reiki à distância para as pessoas aí, energia boa para todo mundo aí, tá? E quem quiser se juntar a mim para a gente fazer uma egrégora energética para mandar reiki todos os dias às 21 horas e logo vou dar um treinamento de reiki nível 1, nível 2, nível 3. Eu sei que eu estou devendo ainda para alguns alunos o nível 2 e o nível 3, mas algumas experiências, alguns aprendizados andou chegando na minha vida e que bom que tudo isso chegou para mim, ser grato por estar aqui falando com vocês hoje. E eu vou treinar uma turma para a gente enviar reiki num horário específico, todos os domingos. E quem quiser se juntar a mim agora, me chame no WhatsApp do meu espaço, me chame no inbox, tá? Que eu vou estar à disposição de vocês e eu vou conversar com cada um para a gente mandar um pouco mais de luz para o nosso planeta que está tão necessitado e para os corações que estão precisando muito. Muito obrigado a todos que me assistiram do começo ao fim. Obrigado àqueles que acharam que não conseguiram, na verdade, assistir. Não estou aqui para agradar ninguém. Aqueles que não gostaram também, isso aí é uma coisa que não vai fazer a mínima diferença na minha vida.
e aqueles que gostaram, se puderem receber com todo amor cada palavra que saiu de dentro, que aceitem com o coração aberto, porque saiu de mim com o maior amor e com tudo aquilo que eu venho estudando e me colocando à disposição de cada um de vocês. Peço a todos que reflitam sobre a vida, peço a todos que vejam e olhem para si e comecem a visualizar se realmente a vida de vocês está como vocês sempre sonharam. Um beijo fraterno, um abraço fraterno e até terça-feira que vem, numa próxima live. Quero que todos vocês vão lá, peçam assuntos e aquilo que tiver ao meu alcance, porque eu sou um ser que não sabe tudo, sou uma pessoa que venho estudando, venho buscando conhecimento, e aquilo que eu não souber eu vou ser extremamente passivo e vou me colocar como um aprendiz, que é o que eu sou. Aprendo com todos vocês e aquilo que tiver ao meu alcance para mim ensinar, eu aprendo e ensino, e é a lei do nosso querido Caboclo das Sete Encruzilhadas, que era mentor do saudoso Zélio Fernandino de Moraes, que trouxe a amada Umbanda, que é uma religião que eu respeito e amo muito, porque foi onde eu aprendi muitos conceitos da vida, que a Umbanda e a existência existem, e as filosofias existem, as religiões, em sua grande maioria, existem para ensinar aqueles que mais sabem, para ensinar aqueles que menos sabem e aprender com os que mais sabem. E a gente está à disposição para aprender sempre e trocar experiências com cada um de vocês. Um beijo e sejam o mundo que vocês querem transformar. Façam do seu mundo o melhor, porque o mundo vai ser melhor quando cada um de vocês transformar o seu próprio. Namastê, meu axé, o meu agô, o meu saravá, como qualquer cumprimento, o meu amor para todos vocês e até a próxima live. Beijo grande, fiquem na paz, fiquem na luz. E até a próxima, a gente volta com mais experiências e muito amor para compartilhar. Beijo, gratidão!